Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. E essa aula já tinha comentado com vocês que estaria disponibilizando no mês de agosto, que é uma aula sobre gerenciamento de risco e determinação da necessidade de utilização de SPDA em uma estrutura. Essa aula, gente, eu dividi, em verdade, em 5 tópicos. A aula 1, vocês vão estudar e vão aprender os conceitos iniciais e preliminares e também o equacionamento do risco. A aula 2, vocês vão aprender a determinar as componentes de risco. A aula 3, nós vamos fazer a identificação, dos componentes de risco e calcular as componentes de risco. E também, na aula 3, faremos a avaliação das perdas. A aula 4, faremos uma avaliação da probabilidade de um dano na estrutura. E para finalizar, todo o estudo feito na aula 1, 2, 3 e 4, vamos fazer um pequeno estudo de caso, onde nós vamos determinar a necessidade ou não de utilização de SPDA em uma determinada estrutura. Então, vocês vão receber 5 aulas. Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Gostaria de lembrar que a aula 1 é a base para todas as aulas no quesito conceitos preliminares. Boa aula para vocês. Espero que vocês consigam ter um entendimento sobre o gerenciamento de risco na NBR 5419. Bom, nossa aula de hoje é sobre o gerenciamento de risco e a determinação da necessidade de instalação de SPDA conforme a NBR 5419 de 2015. A primeira aula, vou apresentar para vocês conceitos preliminares e o equacionamento do risco. Primeiramente, vamos a uma introdução ao risco de descargas atmosféricas. O risco pela NBR 5419 de 2015, o risco é definido, gente, como a provável perda média anual em uma estrutura devido às descargas atmosféricas. Então, o que vem a ser o risco? O risco é a perda média anual, em uma estrutura devido às descargas atmosféricas. O risco, gente, conforme a norma, o risco depende de quê? Primeiramente, ele depende do número anual de descarga atmosférica que influenciam a estrutura. Ou seja, esse número total ou anual, na verdade anual de descarga atmosférica, ele depende muito da região a qual aquela estrutura está sendo analisada. Então, o primeiro ponto que o risco depende do número anual de descarga atmosférica que influencia aquela estrutura. Segundo ponto, importante no gerenciamento de risco, que é a probabilidade de dano por uma das descargas que influenciam a estrutura. Então, veja bem, a primeira, que depende do risco. O risco depende de quê? Primeiro, do número de descargas que influenciam a estrutura. Segundo, depende da probabilidade de dano que uma das descargas atmosféricas pode provocar na estrutura. E por terceiro item, a quantidade média de perdas causadas. Ou seja, o risco vai depender do número de descarga anual que acontecem naquela localidade onde está aquela estrutura, vai depender da área da estrutura, nós vamos ver que vai depender da área da estrutura, a densidade de descarga atmosférica vai depender da região, então o risco vai depender do número de descargas que influenciam a estrutura, vai depender da probabilidade de dano que a descarga
ou as descargas podem provocar na estrutura, e por terceiro ponto, repetindo a quantidade média de perdas causadas. Bom, as descargas que influenciam a estrutura, a NBR 5419, ela divide as descargas de seguinte forma: descargas diretas à estrutura, ou seja, são os raios que incidem diretamente na estrutura. Depois, descargas próxima à estrutura ou direta às linhas elétricas ou linhas de sinais conectadas à estrutura, ou descargas perto das linhas. Então, o gerenciamento ele é baseado em que tipo de descarga? Naquela descarga direta na estrutura, naquela descarga que incide próximo à estrutura, naquela descarga que incide numa linha elétrica de energia ou de telecomunicações, ou aquela descarga que vai incidir perto das linhas, seja linhas de energia ou seja uma linha com cabo telefônico. Pois bem, gente, então a gente aqui viu uma introdução básica que ela é fundamental para o entendimento do gerenciamento de risco. Tem que ficar claro, é que o risco é a provável perda média anual em uma estrutura devido à descarga. Né? O risco vai depender do número anual de descargas atmosféricas na estrutura, da probabilidade de danos e da quantidade de perdas. As descargas que vão afetar a estrutura são aquelas descargas diretas na estrutura, aquelas descargas que acontecem próximo da estrutura, descargas que acontecem na linha elétrica ou linha de telecomunicações direta e as descargas indiretas nas linhas. Bom, as descargas diretas à estrutura ou a uma linha conectada, elas podem causar danos físicos e perigo à vida. Ou seja, uma descarga que incide diretamente na estrutura ou numa linha de transmissão. Eu moro numa residência, caiu um raio na linha elétrica, né? Nessa linha elétrica, essa linha elétrica está conectada na residência via a alimentação que chega para a sua residência. Essas descargas diretas na estrutura ou na linha conectada, elas podem causar danos físicos, né? Danos físicos a toda a estrutura interna da edificação e danos à vida, perigo à vida. As descargas que ocorrem próximas à estrutura ou próximas às linhas, né, seja linha elétrica ou de telecomunicações, elas podem causar falha nos sistemas eletroeletrônicos devido às sobretensões do acoplamento resistivo e indutivo com a corrente de descarga atmosférica. Então, aquela descarga que incide próxima da minha estrutura, incide próximo às linhas, né, elas podem causar danos internos aos sistemas eletroeletrônicos devido à sobretensão. Então, pode cair um raio numa linha elétrica e ele adentrar dentro da sua residência. Isso provoca danos devido à sobretensão. Outro ponto importante, gente, o número de descargas atmosféricas que influenciam a estrutura, então o número de descargas atmosféricas que vão influenciar a estrutura, vai depender das dimensões. Quanto maior a dimensão da sua edificação, nós vamos ver maior é aquela área de captação, que é a área da edificação, mais a área em volta, né, aquele contorno que nós vamos estar vendo isso. Depende também das características das estruturas que são utilizadas, das linhas conectadas, das características do ambiente da estrutura, assim como a densidade de cargas atmosféricas para a Terra na região, onde são localizadas a estrutura. Então, o número de descargas que vai influenciar a estrutura, né, ele vai depender das dimensões da estrutura, vai depender da região
a qual essa estrutura é construída, né? Porque dependendo da região, você tem maior ou menor densidade de descargas atmosféricas, né? Então, isso é muito importante, né, a gente fazer a avaliação. A probabilidade de danos, então veja bem, gente, nós dependemos também da probabilidade de danos devidos às descargas atmosféricas. Essa probabilidade depende da estrutura, depende das linhas conectadas a essa estrutura e das características da corrente de descarga. Essas características da corrente de descarga, ela é muito definida, muito bem definida, bem detalhada na parte 1 da NBR 5419. Além dessas correntes, das características das correntes de descarga, assim como também a probabilidade, né, depende do tipo da eficiência das medidas de proteção efetuadas. Então, é muito importante a gente entender que essa probabilidade de danos devido às descargas atmosféricas, ele vai depender da estrutura, da linha que está conectada na estrutura, das características da corrente de descarga, assim como do tipo da eficiência das medidas de proteção efetuadas. A quantidade média, outro ponto importante, a quantidade média da perda consequente depende da extensão dos danos e dos efeitos consequentes, os quais podem ocorrer como resultado de uma descarga atmosférica que incide na estrutura, que incide próximo da estrutura, na linha ou próximo da linha. Bom, ainda dando continuidade, vamos definir tipos de descargas atmosféricas. A primeira descarga atmosférica é aquela que incide diretamente na estrutura, que a gente chama de S1, conforme é denominado na norma. Então, S1 representa a descarga direta à estrutura. Outro tipo de descarga é aquela descarga atmosférica que ocorre próxima à estrutura. A gente define como S2. S1 descarga na estrutura, S2 descarga próxima da estrutura. E depois nós temos uma terceira descarga, que é aquela descarga que incide diretamente na linha, né? Pode ser uma linha de energia, uma linha de transmissão de energia, uma linha de telefonia. Então, S3 é a descarga que atinge essa linha, e essa linha geralmente, obviamente, ela está conectada na estrutura. E a descarga S4, que é o quarto tipo de descarga, é aquela descarga que vocês podem observar aqui, aquela descarga, né, que cai próximo da linha. Então, nós temos 4 tipos de descarga. Descarga na estrutura direto, próximo da estrutura, descarga direto na linha e descarga próximo ou perto da linha. Bom, quais são os danos provocados pela descarga? Vamos classificar, segundo a norma, ela classifica em 3 tipos de danos. O primeiro dano, dano 1, são ferimentos aos seres vivos por choque elétrico. O dano 2 são danos físicos. E o dano 3, devido às falhas de sistemas eletroeletrônicos. Ou seja, dividimos as descargas em 4 tipos: aquela direta à estrutura, próximo da estrutura, aquelas descargas que incidem na linha conectada à estrutura e aquela descarga que atinge próximo à estrutura que está conectada a essa linha. Bom, e os danos? Primeiro dano é o dano 1, que é o dano ferimentos aos seres vivos, né? As pessoas, os animais, devido a um choque elétrico, por choque elétrico. O dano 2 é o dano físico, que acontece na estrutura. E o dano 3 é o dano devido à falha de sistemas eletroeletrônicos. Por exemplo, o dano 3 ele pode ser ocasionado por uma descarga que incide na linha elétrica. Ela entra como formato de sobretensão
naquela estrutura e pode danificar os sistemas eletroeletrônicos. O dano 1 é aquele dano devido a uma descarga, né, que vai provocar ferimentos, né, por choque elétrico. E os danos físicos, que são danos provocados na estrutura. E quais as perdas? Bom, as perdas provocadas pela descarga. Então, nós vimos os 3 danos. O dano 1 são os ferimentos provocados pelo choque. Dano 2, gente, danos físicos. E o dano 3, danos nos sistemas eletroeletrônicos internos da estrutura. E quais são as perdas provocadas por esse dano? A perda 1, chamada de L1, é a perda de vida humana. L1 é a pior perda. Vamos dizer assim, é a perda da vida humana. O L2 é a perda de serviço público. Obviamente, essa perda é considerada se aquela estrutura é uma estrutura onde tem atendimento ao público. A perda 3 é a perda de patrimônio cultural. É quando a estrutura, por exemplo, né, é uma estrutura que existe dentro dessa estrutura um patrimônio cultural. Um museu, por exemplo. E a perda 4 é a perda de valores econômicos. Não é? Então, a gente pode classificar, segundo a norma, classifica em 3 danos. Os danos por ferimentos, que nós vimos, danos físicos e danos às falhas nos sistemas eletroeletrônicos. As perdas, a perda 1 é a perda da vida humana, que é o impacto da descarga. A perda 2 é a perda de serviço público, se a estrutura atender a um serviço público. A perda 3 é a perda de patrimônio cultural. Exemplo de uma estrutura, um museu, por exemplo. E 4, perda de valores econômicos, que seria a estrutura, o conteúdo e as perdas de atividade, que vai representar a perda L4. Bom, então vamos lá, mais um desenho, onde eu apresento para vocês o primeiro tipo de descarga, já mostrada anteriormente, aquela descarga S1, vamos simbolizá-la por S1, é aquela descarga que incide diretamente na estrutura. Se essa descarga inserir diretamente na estrutura, eu vou provocar danos e perdas. O primeiro dano que eu posso provocar é o dano 1. Qual era o dano 1 que nós vimos? Ferimento aos seres vivos. Esses ferimentos podem levar a que tipo de perda? Pode levar a perda de vida humana, que é a perda que nós definimos anteriormente, L1. E pode também levar a perda L4, que é a perda econômica. Ou seja, um exemplo, uma estrutura que é uma fazenda. Quando essa descarga incide nessa estrutura, você tem ali em volta dessa estrutura, ou tem ali na estrutura, dentro da estrutura, por exemplo, tem gado. Isso vai te dar uma perda L4, como nós definimos anteriormente. Podemos ter o dano 3. O dano 3, nós vimos anteriormente, vou mostrar para vocês. O dano 3 é falha de sistemas eletroeletrônicos. Se o dano 3 é falha de sistemas eletroeletrônicos, eles podem provocar a perda L1, que é a perda de quê? Perda de vida humana. Por quê? Porque essa perda ela pode provocar, por exemplo, uma explosão, caso a estrutura tenha risco de explosão. E o dano 3 também, ele pode provocar a perda L2 e a perda L4. A perda L2 é a perda de serviço público se a estrutura atender o serviço público, gente, para vocês entenderem, né? E o dano 3 são as falhas dos sistemas eletroeletrônicos. Então, a gente pode definir que a estrutura, quando é incidido por uma descarga direta, eu posso ter as perdas L1, L2, L3 e L4. E os danos podem ser os danos 1, 2 e 3, definidos no slide anterior, que é muito importante
definir os danos. O primeiro é dano à vida humana, depois danos físicos, depois danos dos sistemas eletroeletrônicos. E as perdas? Perdas L1, L2, L3 e L4. L1, perda humana, da vida humana. Perda de serviço público é o L2, sempre que a estrutura for uma estrutura que atende ao público. E L3, perda de patrimônio cultural. E L4, perda de valores econômicos. Aí, se um raio cai nessa estrutura, eu tenho que analisar. Que tipo é essa estrutura? Não, essa estrutura atende a um órgão público. Então, você tem perda, né, que são definidas para esse tipo de estrutura. Bom, aí só mostrando para vocês as definições vistas anteriormente. Então, a descarga, quando incide na estrutura, eu tenho que avaliar que tipo é a estrutura. Não é? Se é uma estrutura que atende ao serviço público, eu tenho que analisar a perda L2, a perda da vida humana para todo tipo de estrutura, a perda de valores econômicos. Eu vou dar um exemplo de uma estrutura, a estrutura de fazendas, por exemplo. Tem uma fazenda lá, eu posso perder gado, por exemplo. Né? Então, quando o raio, né, a descarga, atinge diretamente a estrutura, eu posso ter os 3 tipos de danos: ferimentos, danos físicos e danos aos sistemas eletroeletrônicos. E as perdas vai estar associado também ao tipo de estrutura. Se for uma estrutura onde atende ao público ou é um patrimônio cultural, eu vou ter a perda L2 e L3. Tá? Por isso que a gente vai fazer uma análise da estrutura. Que tipo de estrutura é? É um apartamento? Atende a quê? Então, o gerenciamento de risco, ele baseia nesses tipos de danos, tipos de perda e da probabilidade, né, que nós vamos ver mais à frente. Outro tipo de descarga é a descarga S2, descarga próxima da estrutura, perto da estrutura. Nesse caso, quando essa descarga está perto da estrutura, qual é o dano provocado? Toda vez que você tem uma descarga próximo da estrutura, você tem falhas de sistemas eletroeletrônicos. E quais são as perdas associadas? Perda L1, quando a estrutura tiver risco de explosão. Perda L2, caso a minha estrutura, né, atenda ao serviço público. Então, tem perda de serviço público. E perda L4, caso a minha estrutura, né, atenda a uma fazenda, por exemplo, onde eu tenho uma perda de valores econômicos. Eu vou perder o gado em função daquela descarga que caiu próxima à estrutura. Então, eu acho que deu para vocês entenderem os tipos de descargas e os danos que podem ser provocados e as perdas que podem ser provocadas. Isso vai depender qual é o tipo da estrutura. Bom, agora a descarga S3, aquela descarga que cai na linha, a descarga que cai na linha, direto na linha, né, quais os danos podem ser provocados? Os danos de ferimentos aos seres vivos, que é o dano 1, podem provocar perda. Quais são as perdas? Perdas da vida humana, né, pela descarga. E a perda é L4, que é aquela perda que são perdas de valores econômicos. Uma fazenda, por exemplo, tem gados, né? Então você tem ali a perda dos animais. Outro dano que pode ser provocado é o dano 3. O dano 3 é o dano de falhas dos sistemas eletroeletrônicos. Se eu tenho uma edificação e nessa edificação existe risco de explosão, esse dano 3 vai me levar a uma perda L1 por explosão. E também uma perda L2 se a minha estrutura estiver atendendo ao serviço público. E L4, que é a perda de valores econômicos. Aqui agora eu tenho a descarga, vocês podem acompanhar aqui, a descarga perto da linha, descarga atmosférica próxima da linha, perto da linha. Eu vou ter o dano 3. Sempre que eu tenho uma descarga próximo da linha, próximo da estrutura, eu vou ter o dano 3. O que é o dano 3? É falha de sistemas eletroeletrônicos, que é provocado por uma descarga que cai perto da estrutura ou perto da minha linha. E quais são as perdas que uma descarga caindo próximo da linha pode provocar? Pode provocar perda L1,
se existir material explosivo dentro, né, da edificação, ou seja, se tem risco de explosão, que é a perda L1, né? Essa perda L1, se tem risco de explosão, ela pode provocar a perda da vida humana. A perda L2, ela vai estar contida na estrutura se a estrutura atender a um serviço público, por exemplo. E a perda L4 é quando você tem perda de valores econômicos, sempre exemplificando no caso de animais em uma fazenda. Então, gente, eu acho que deu para entender nesses slides que vocês têm que entender o que é quais os tipos de descarga e qual o dano que essas descargas podem provocar. O dano 3, ele é provocado por falhas, ele provoca falhas dos sistemas eletroeletrônicos. Quando é que ocorre o dano 3? Quando você tem descargas direto na estrutura, ou perto da estrutura, ou perto da linha. Quando a descarga cai perto da linha, não é? Ou perto da estrutura, o dano sempre é o dano 3, que vai provocar falha nos sistemas eletroeletrônicos. Bom, continuando, entendemos quais os tipos de descarga, quais os danos provocados, dano 1, 2 e 3, perda L1, L2, L3 e L4. E agora vamos entender quais são os riscos que me permite fazer a avaliação da necessidade de proteção daquela estrutura. Então, nesse slide, nós vamos trabalhar com o procedimento para avaliar a necessidade de proteção. Para que possamos avaliar a necessidade de proteção, em conformidade com a NBR 5419, devemos avaliar os riscos R1, R2 e R3. Eles devem ser considerados na avaliação da necessidade de proteção contra descargas atmosféricas em uma determinada estrutura. Então, para mim avaliar se uma determinada estrutura necessita de proteção contra descargas atmosféricas, eu tenho que avaliar o risco R1, R2 e R3. No entanto, antes de avaliar o risco R1, R2 e R3, eu tenho que avaliar que tipo é a minha estrutura, quais os elementos que compõem essa estrutura e o que essa estrutura está destinada. Então, o risco R1 que nós temos que avaliar é o risco provocado pela perda de vida humana, a gente inclui ferimentos, então o risco 1 é um risco elevado. Por que é um risco elevado? É um risco que leva em conta a perda da vida humana. O risco 2 é um risco que leva em conta a perda de serviço ao público. E o risco 3 é o risco de perda ao patrimônio cultural. Então, temos risco 1, risco 2 e risco 3. O risco 1, eu vou estar avaliando o risco de perda de vida humana. O risco 2, eu vou avaliar o risco da perda de serviço ao público. E o risco 3, perda de patrimônio cultural. Então, isso é muito importante, porque na nossa avaliação, né, de uma estrutura de exemplo, vamos calcular os riscos R1, R2 e R3, se necessário. O risco R1 sempre será necessário, porque é um risco, né, de perda de vida humana. Bom, o risco R, aí no final, se eu tenho os 3 riscos, se eu tenho uma estrutura que comporta os 3 riscos, é uma estrutura que atende ao público. Então, eu vou ter o risco de perda de serviço público, vou ter o risco de perda de vida. E se esse atendimento ao público é, por exemplo, um museu, então eu vou ter um risco de perda ao patrimônio cultural. Então eu vou ter o risco R1, R2 e R3. O risco final R é a soma de todos os componentes de risco. Então o risco 1 tem as suas componentes, seus componentes, o risco R2 seus componentes, o risco R3 seus componentes.
Devemos somar os componentes do risco R1, os componentes do risco R2, do risco R3. Isso existindo esses três riscos, R1, R2 e R3, que vai depender da estrutura e a que essa estrutura está servindo. E o risco R final é a soma, né, dos seus componentes de risco, R1 mais R2 mais R3. Agora, os componentes de risco são componente de risco RA. Componente de risco RA é um componente relativo aos ferimentos aos seres vivos causados por choque, devido a tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3 metros ao redor dos condutores de descida. Então, o que é o risco RA? Olha, gente, o risco RA é o componente de risco devido que provoca ferimentos aos seres vivos, causado pela descarga, né? Que essa descarga vai provocar tensões de toque e de passo, provocando choque elétrico. Então, eu tenho que considerar esse risco dentro e fora da estrutura. Se eu considerar o risco fora da estrutura, a norma contempla uma distância até 3 metros ao redor daqueles condutores de descida do SPDA. Esse tipo de risco, ele produz a perda L1, que nós vimos, que é a perda da vida humana, e a perda L4. Isso quando a gente tiver animais, gado, por exemplo, numa fazenda. Esse é o risco RA. Então, o risco RA está associado a ferimentos, aos seres vivos, por choque. O risco RB são os componentes relativos a danos físicos na estrutura. Então, eu vou ter o componente RB. Componente RA, qualquer estrutura vai ter o componente RA. Qualquer estrutura tem um componente RB, que é o componente que representa danos físicos causados por centelhamento, perigosos dentro da estrutura, iniciando incêndio ou explosão, aos quais também podem colocar em perigo o meio ambiente. As perdas associadas a esse tipo de risco são as perdas L1 de vida humana, né? A perda L2, a perda L3 e a perda L4. Perda L2 é a perda de quê? Nós vimos anteriormente. A L2 é perda de patrimônio. A L2 é perda de serviço público. A L3, perda de patrimônio cultural. E a L4, perda, por exemplo, de animais, ou seja, perda econômica. Então, o risco RA é o risco devido a ferimentos. O risco RB, devido a danos físicos. E o risco RC, componente relativo a falhas dos sistemas internos. Tá? Falha dos sistemas internos devido à indução eletromagnética. Tá? Então, a descarga, o RC, ele é um risco, uma componente do risco relativo às falhas nos sistemas internos. Então, os sistemas internos da sua instalação dentro da estrutura. E temos a componente de risco para descarga próximo da estrutura. Bom, componente de risco para descarga perto da estrutura é a componente RN. Então, isso quando a descarga cai perto da estrutura. É uma componente de risco relativa às falhas dos sistemas internos, né, causados por interferência eletromagnética, né, por impulsos eletromagnéticos, por tensões, né, sobretensões que podem ocorrer. Então, risco RN, componente de risco relativo à falha de sistemas internos. Continuando ainda, componente de risco para uma estrutura devido à descarga atmosférica conectada numa linha que está conectada à estrutura. Aí eu tenho o risco RU, RV e RW. O risco RU, RV e RW são riscos devido à descarga que atingem a linha que está conectada na estrutura. O risco RU é componente relativo a ferimentos, o RV, componente relativo a danos físicos, e RW, componente devido à falha dos sistemas internos causados por sobretensão. E agora eu tenho um outro risco que é ocasionado devido à descarga perto de uma linha.
é o risco RZ. Essa componente de risco ela está apenas associada a falhas internas causadas por sobretensão induzida nas linhas que entram na estrutura. Então, nós temos o risco RA, o risco RB, o risco RC, que nós vimos aqui anteriormente. O risco RA, RB e RC, eles estão relacionados a danos provocados na estrutura, ou seja, descarga direto na estrutura, o RA e o RB na estrutura. O RM é um risco que, devido a uma descarga próxima à estrutura. Depois continuamos. RU, RV e RW é o risco devido a uma descarga que cai em cima de uma linha, que está conectada à sua estrutura ser protegida. E depois, por último, nós temos a descarga perto de uma linha que está conectada à sua estrutura. Então, o gerenciamento de risco da NBR 5419, nesse modelo novo, nessa versão atualizada, ele abrange os riscos não só direto à estrutura, da descarga direta à estrutura, mas sim direto à estrutura, perto da estrutura, direto numa linha, próximo de uma linha, que são os tipos de descarga S1, S2, S3 e S4. Bom, essa tabela é uma tabela muito importante, cuja fonte dessa tabela, eu editei essa tabela com base no documento da parte 2 da NBR 5419. Aqui cabe a gente detalhar essa tabela, até porque é essa tabela que vai nos orientar, determinar para aquele tipo de estrutura quais são as componentes que existem. Então, vimos que nós temos 4 tipos de descarga. Então, minha tabela tem fontes de dano, nessa coluna tem as fontes de dano. Temos descarga atmosférica na estrutura, que é o S1, descarga atmosférica perto da estrutura, que é o S2, descarga atmosférica em uma linha conectada à estrutura e descarga atmosférica perto de uma linha conectada à estrutura. Então, eu não só vou avaliar a descarga direta na estrutura, mas eu vou avaliar a descarga direta na estrutura, próximo da estrutura, né, levando em conta os 3 metros que a norma estabelece, né, nas redondezas ali próximo aos cabos de descida. Então, vamos considerar o seguinte, as componentes de risco. Quais são as componentes de risco quando eu tenho uma descarga que incide direto à estrutura, que é o S1, né, descarga atmosférica na estrutura? Quais são as componentes de risco que eu tenho que selecionar? RA, RB e RC. O RC, eu só vou considerar o RC, que vocês podem estar observando aqui, eu vou considerar RA, RB e RC somente se a minha estrutura, vocês podem olhar aqui no A, se a estrutura tiver risco de explosão, e se essa estrutura for hospitais ou estruturas, quando a falha dos sistemas internos imediatamente, possam colocar em perigo a vida humana. Então, em estruturas normais, eu estaria levando em conta o risco RA, o risco RB, né? E o risco RC se for um hospital, por exemplo. Aí tem o risco RM, o risco RU, deve ser considerado. O RM só deve ser considerado no exemplo que está aqui embaixo, somente em estruturas com risco de explosão. Então, veja bem. Então, uma descarga conectada direto na estrutura, né? Eu tenho o risco R1, vou ter que calcular o risco R1. Quais são os componentes do risco R1? O risco R1 é aquele risco que provoca perdas de vida e ferimentos. O risco R1, eu vou ter como componente RA, RB, RC, atentando aqui na tabela embaixo, RM, se for hospital, RU, RV, RW e RZ, atendendo os respectivos itens. Então, essa tabela é importante porque, a partir dela, eu defino qual componente que eu tenho que determinar. O risco R2, né, eu tenho risco R1, R2 e R3, que são esses 3 primeiros que eu vou utilizar
para determinar a necessidade ou não de SPDA, como estabelece a norma. Tem o risco R4, econômicos, a gente não vai levar em conta aqui, porque apenas o R1, R2 e R3 é o suficiente, conforme está previsto lá na norma. Então, R1, R2, eu vou ter componente, quais as componentes de R2? Eu vou ter componente RB, componente RC, RM, RV e RW. Risco R3, eu vou ter RB, a componente RB, a componente RW. Só duas componentes. E o R4, se eu trabalhar, não é o caso, nós vamos fazer nossa análise, eu vou trabalhar com risco R1, R2 e R3, sempre dependendo do tipo de estrutura. Então, gente, isso vai nos permitir, na hora de definir o tipo de estrutura, né, quando eu defino o tipo de estrutura, eu vou calcular, não é todos os riscos que eu tenho que calcular. Eu vou calcular o risco que aquela estrutura vai proporcionar. O risco R1 é o risco devido à perda humana. Não é? Aí eu vou analisar a minha estrutura e ver o que tipo de coisa que essa estrutura atende. Não é? Pode ser que esse asterisco com A aqui não seja necessário, eu vou só calcular o risco RA, RB. O risco R1, o risco R2, ele só vai ser calculado, vocês vão calcular o risco R2 se você tiver perda de serviço ao público. E o risco R3 você vai calcular na estrutura quando ele tiver perda de patrimônio cultural. E o risco R4 você calcula ele quando você tem perda de valores econômicos. Quando você tem uma estrutura, uma fazenda, por exemplo, tem um galpão, você vai proteger aquele galpão e ali tem animais. Aí você tem que levar em conta o risco R4. Então, essa tabela vai nos nortear para ver quais são as componentes que nós temos que determinar. Os fatores que influenciam o risco, essa tabela vai apresentar para vocês quais são os fatores que vão influenciar o risco. Também uma tabela, cuja fonte dessa tabela eu fiz a consulta na NBR 5419 na parte 2 e editei essa tabela no Word aqui, onde vocês podem ter nessa tabela, vão ter nessa tabela características da estrutura ou dos sistemas internos. Vou ter o risco RA, o risco RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ. Todos aqueles tipos de risco que nós analisamos anteriormente. Então, o que nós temos? As características. Se eu tiver uma área de exposição equivalente, eu vou ter todos os tipos de risco. Se eu tiver resistividade da superfície do solo, vai influenciar no risco RA. Resistividade do piso influencia no risco RA, no componente RA e no componente RU. Restrições físicas na estrutura, isolamento, avisos visíveis de potencialização do solo, vai estar considerando RA e RU. E assim sucessivamente. Por exemplo, o SPDA, né? Característica da estrutura. Se a estrutura tem SPDA, bom, se a estrutura já tem SPDA, eu estou fazendo um gerenciamento do risco dela, né? O que eu vou ter que calcular ou identificar? O que esse SPDA vai influenciar? Ele vai influenciar no RA, no RB, no RC, no RM, no RU e no RV. Aqui tem algumas particularidades. O A somente para SPDA do tipo malha, tá? Se o SPDA for malha. Então, gente, essa tabela ela nos permite definir os fatores que vão influenciar em cada componente de risco. Sabe uma coisa que influencia na componente de risco? É a tensão suportável de impulso. Ele vai influenciar no risco RC, RM, existindo ele, RU, RV, RW e RZ. Essa tensão suportável é a tensão que a sua rede interna suporta. Inclusive, vamos determinar, num exemplo, o fator de risco RC devido à tensão suportável de impulso. Perigos especiais, sensores de fogo, se eu tenho sensor de fogo, influencia no risco RB. Precauções contra incêndio vai influenciar no risco. Então, se você, por exemplo, tem uma tensão interna de impulso suportável muito alta, isso vai influenciar no risco, vai tornar
a componente de risco RC, por exemplo, menor. Né? Aí no final, né, juntando todas essas influências, eu posso conseguir determinar a existência ou não da necessidade da implementação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Aí eu vou pegar o risco R1, vou calcular a componente A, a B, a C, a M, U, V e Z. Eu vou salientar para vocês que as componentes RC, Rm, Ru, Rv e Rz, eu calculo essas componentes em caso, por exemplo, né, em estruturas com risco de explosão. Nós vamos trabalhar muito isso lá na aula 5, que já é uma aplicação de todos esses conceitos apresentados para vocês. O risco R2, aí eu vou achar a componente RB2, RC2, M2, V2, né? Isso são as componentes do risco 2. Componentes do risco 3, RB3 e RV3. Bom, aqui eu tenho uma estrutura onde eu já tinha apresentado essa figura adaptada, uma figura que é adaptada da NBR 5419, parte 2. Eu tenho aqui mostrando as descargas direto na estrutura, aqui direto na estrutura, próximo da estrutura, próxima da linha, né, que adentra a estrutura, aqui direto à linha, uma linha aérea aqui, isso existe tabelas que definem isso, e eu vou definir as zonas. Então eu vou ter a zona 1, que vai ser a zona dentro da estrutura, a zona ZPR0B e ZPR0B, é uma zona externa, que eu vou chamar de zona 1 interna, zona 2 e zona 3. Então, essa figura mostra para vocês, né, mostra para vocês as 4 descargas que podem acontecer e com os elementos que eu tenho, sistema de aterramento, se eu tenho uma ligação equipotencial por DPS, isso tudo, né, essas características dessa estrutura, vai me influenciar nas componentes de risco, como estaremos analisando na aula 4. Na aula 4 não, gente, na aula 5, porque a aula 5 já é uma aplicação do gerenciamento de risco. Bom, o cálculo do risco. Para fazer o cálculo do risco, eu tenho que identificar a estrutura a ser protegida. Bom, eu tenho que ver que estrutura é essa, o que essa estrutura atende, atende serviço público, é fazenda, Então, eu tenho que identificar a estrutura a ser protegida, né? Quais são as dimensões dessa estrutura. Depois, eu tenho que identificar, para esse tipo de estrutura, quais os tipos de perdas que são relevantes a essa estrutura. Pode ser que na avaliação do meu risco só tenha a perda L1, que é a perda devido à perda humana, né? Por ferimentos, devido a choque. Eu posso só ter a perda L1. Mas também eu posso ter, analisando a estrutura, eu posso definir que essa estrutura tem perda L1, perda L2, e pode até ter perda L4, que a perda L4 é a perda quando eu tenho danos econômicos. Depois que eu avaliei, identifiquei a estrutura, avaliei os tipos de perda, eu vou identificar as componentes do risco, né? Vou identificar as componentes do risco que nós vimos, RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RC. Então, eu tenho que identificar quais dessas componentes vai ser necessário na minha estrutura a ser protegida. De repente, vai ser só a componente RA, RB, RC e RV, um exemplo. Tá? Então, identificando. Eu faço essa identificação através da identificação da estrutura, identifico o tipo de perda relevante, que é relevante a essa estrutura, e eu vou identificar a partir disso quais são os riscos, os componentes de risco. Depois disso, eu tenho que calcular o risco R e tenho que comparar com o risco R com o risco tolerável. O risco tolerável, que nós vamos determinar, se o R, que é o risco que nós vamos calcular, que está em função dessas componentes, em função
da identificação da estrutura, do tipo de perda relevante, o que eu vou definir? Se o R for maior do que o risco tolerável, não é necessário a utilização de SPDA. Porém, deixa bem claro, mesmo não sendo necessário, porque o risco tolerável ele é menor do que o risco R calculado menor do que o tolerável, então não é necessário o SPDA. Então o SPDA não é necessário quando isso aqui não é atendido. Ou seja, vendo aqui embaixo que eu descrevi para vocês, se o risco tolerável for maior do que RT, medidas de proteção devem ser utilizadas. Nesse caso, o R não é maior do que RT, então não é necessário a instalação de SPDA. Porém, pode ser instalado SPDA, nada impede. Não é necessário medidas de proteção, mas eu vou instalar. Agora, se o risco calculado ele é maior do que o risco tolerável, o que acontece? Necessita de proteção. Né? Aí nós vamos identificar as proteções. Proteção do SPDA, DPS, aterramento, tudo que for necessário, então eu defino. Se o risco calculado é maior do que o risco tolerável, se sim, necessita de SPDA. Se não, não necessita. Porém, pode ser instalado o SPDA. Aí, frisando aqui, quando o risco é maior do que o tolerável, o que está dizendo aqui em cima? Se R for menor ou igual a RT, a proteção contra a descarga atmosférica não é necessária. Então, o que nós temos que fazer com as medidas de proteção? Fazer com que esse risco ele seja menor ou igual ao risco tolerável. Então, essa estrutura permite vocês, né, definirem a necessidade ou não do SPDA. Então, se a estrutura necessita de proteção, eu tenho que reduzir o risco. Eu tenho que fazer com que o meu risco R calculado seja menor ou igual a RT. Porque aí, esse risco sendo menor, né, eu já minimizei o risco de incidência da descarga. Direta na estrutura, perto da estrutura, próximo da estrutura, né? Na linha, próximo da linha, como vimos anteriormente. Aí, o que a gente tem que fazer quando isso acontece? Seguindo o nosso diagrama. Necessita de proteção quando o risco calculado for maior do risco tolerável, né? Isso eu vou ter que tomar medidas, necessita de medidas de proteção para reduzir o risco, tornar o risco menor ou igual a RT. Para isso, o que eu tenho que fazer? Instalar SPDA adequado, inclusive adequado em relação ao seu nível de proteção. SPDA classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Ok, gente? Bom, e tem uma tabela aqui em cima que vocês podem observar, que eu tenho nessa tabela o risco tolerável e o tipo de perda. Se eu vou considerar perda de vida humana, né, ou ferimentos, qual é o risco tolerável? 10 a menos 5. Então eu vou somar meus riscos, calcular meus riscos R, as componentes de risco conforme esse fluxograma, e calcular e verificar se esse risco R, por exemplo, se eu estiver levando em conta a perda de vida humana, tem que ser menor ou igual a 10 a menos 5. Se eu considerar a perda de serviço público, o meu risco R calculado, ele tem que ser menor ou igual a 10 a menos 3. E se eu tiver perda de patrimônio, esse risco deve ser menor ou igual a 10 a menos 4. Então, aqui a gente já tem um start, né, dos conceitos necessários para que possamos identificar a estrutura a ser protegida, identificar nessa estrutura quais as perdas relevantes a ela. Identificando essas perdas, temos que identificar os componentes de risco. Identificando os componentes de risco, podemos calcular o risco. Calculando o risco R, se esse risco R é maior do que o risco tolerável, né? Esse risco tolerável é conforme essa tabela que eu mostro para vocês. Eu vou considerar, por exemplo, perda de vida humana. O risco tem que ser menor ou igual a 10 a menos 5. E aí, o que eu tenho que fazer? Se esse risco
for maior do que o tolerável, necessita de proteção, eu vou ter que reduzir o risco instalando SPDA, por exemplo. E nós vamos ver isso. Lá na aula 5 tem um exemplo claro, onde eu vou colocar uma estrutura e nós vamos chegar no final e definir se essa estrutura necessita de proteção ou não. E depois vamos mexer nessa estrutura para ela necessitar de proteção. Bom, gente, a gente encerra essa primeira aula. Lembra vocês, é uma aula muito importante porque ela tem uns conceitos. A partir dela, eu vou estar trabalhando a aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5, fechando numa aplicação de gerenciamento de risco em uma estrutura de apartamento. Foi utilizado para a montagem dessa aula a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma NBR 5419, parte 1, Princípios Gerais, primeira edição de maio de 2015. E a parte 2, que é a parte grossa da nossa apresentação, foi utilizada, a parte 2, que é Gerenciamento de Risco, primeira edição de 2015. Um abraço a todos, espero que vocês tenham entendido a aula 1, que ela é primordial para a sequência das aulas 2, 3, 4 e 5. Boa tarde a todos.